Olá, 16 de maio de 2025. Lércio Comar no nosso comentário da semana. Vamos falar um pouquinho do que foi notícia, daquilo que foi divulgado. Lércio, que história é essa do e-commerce? Essa matéria aí é para assustar? Em partes é. É só para chamar atenção para assistir o vídeo? Não, não é não. E eu vou explicar para você o porquê não é. O e-commerce realmente tem alguns indicadores e hoje você vai ver a respeito disso que não está legal não. Primeira coisa, vamos falar de varejo. Matéria dando conta de que a Cielo, operadora de cartão de crédito, não estamos, aliás, cartões em geral, débito, crédito, não estamos falando em IBGE, dados do governo, nada que a gente tem, morre de medo, né? Está dizendo que houve um crescimento de abril desse ano com abril do ano passado no varejo brasileiro, não só móveis, de forma geral, de 1,6%. Se olhar com a inflação, 7,9%. Se faturou 8% a mais, tira 5 de inflação, 1,6 real. Para AD, olhando o faturamento abril, meio bilhão, 500 milhões de reais das indústrias do grupo faturaram, o faturamento foi 14% a mais, 14,5% a mais. Nós sabemos que a inflação de imóveis não foi 5%, foram 10% que cresceu o preço no final do ano. Isso nos dá um crescimento real de 4,5%. Ainda é um crescimento real de 4,5%. Mas esses 4,5%, eles são até mais do que isso. Por quê? Esse ano nós tivemos a Páscoa em abril. Abril do ano passado, não. Então foram 20 dias úteis esse ano contra 22 do ano passado. Com 10% a menos de dias úteis, as indústrias venderam, faturaram para as lojas 4% a mais real tirado a inflação. É considerável. Lércio, mas agora esse mês começou mais devagar, tudo bem. A carteira de pedido realmente deu uma retraída, mas manteve. Retraiu pós-feriados e vem ainda se mantendo. Voltando ao tema do vídeo. Esse faturamento, vamos considerar aqui esses 1,6 real ou 7,9 nominal que a Cielo falou. Comércio físico, alta expressiva de 9,4. O e-commerce cresceu 3%. O que nós temos aqui de informação é de quem opera com cartão de crédito e débito. E a Cielo, que opera com os cartões, ela opera no e-commerce e ela opera na loja física. E ela disse que a loja física cresceu 9,4, o e-commerce cresceu 3. Lembra quando o e-commerce ia dominar o mundo? Não. Guarde na memória, essa é a primeira matéria. Nós temos mais duas, dando conta do e-commerce com problema. Não é e-commerce de imóveis, tá? Eu não tenho esse dado, infelizmente, para dar exatidão. Mas, de forma geral, e por que imóveis seria tão diferente, o e-commerce passa por ajustes, vamos dizer assim. E vamos falar um pouquinho dos preços de decisões erradas do passado. Tocar uma empresa é muito difícil, mas as decisões do passado vão afetar demais o presente. Você que tem o teu negócio, pode ser uma grande indústria, pode ser uma indústria pequena, uma loja de imóveis, você é representante comercial, você fornecedor, você que trabalha. É muito complicado tocar um negócio, sem dúvida. O peso nas costas do empresário, do gestor, é enorme, de todos os diretores. E uma tomada de decisão. No passado, as grandes redes varejistas ganhavam dinheiro vendendo a prazo. Então você ia lá nas lojas, comprava em 10 pagamentos, 12, 24 pagamentos, e ela ganhava aquele jurinho e aquilo dava um lucro tremendo. Em algum momento, os bancos engordaram o olho em cima disso e disseram: peraí, deixa que eu banco a tua venda e você recebe à vista o dinheiro. E com o dinheiro à vista, você aumenta o seu negócio, fatura mais, e com isso vai ganhar mais. Muita gente ficou desconfiado, eu também. Esse lucro financeiro complicou. Algumas redes de lojas não foram para isso, continuam até hoje bancando. Algumas até montaram seus bancos próprios. Parabéns às decisões corretas, mas algumas, infelizmente, venderam a carteira. A palavra, a frase que se dava a isso era vendeu a carteira. Ou seja, toda venda entra à vista e o financeiro da venda a prazo, o banco recebe, o banco cuida de dinheiro, que é o negócio dele. O banco conhece muito de dinheiro mesmo. Isso fez com que muitas redes criassem uma participação, uma dependência de dinheiro externo muito grande, que é o que se chama de alavancagem. E aí, o que aconteceu? Bom, essa semana tivemos o resultado da Casas Bahia, prejuízo líquido cresce 56%, foi a 408 milhões em um trimestre. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente acompanha o esforço da Casas Bahia de voltar aos trilhos
e dá lucro. Infelizmente, nesse trimestre o prejuízo foi maior. Mas tem muita informação nisso, não é essa informação que eu quero passar. Ela deu lucro, deu prejuízo. A informação é assim, ó. A receita líquida avançou 10 pontos percentuais. Opa, faturou 10% a mais, mas teve prejuízo. E é, aí aqui já vem o tema, tá? Do vídeo. A receita líquida cresceu 10%, impulsionada principalmente pela alta de 15,8% nas vendas das lojas físicas, 17% no marketplace. No marketplace é a participação dela no mercado de e-commerce, não é a venda que ela faz online. Uma queda de 2% nas vendas online. Ou seja, a Bahia, muito forte. Cresceu o faturamento? Cresceu em loja física. No e-commerce ela diminuiu. E olha um detalhezinho, tá? Reflexo de uma estratégia mais seletiva para preservar margens. O que a Casa Bahia está dizendo, em outras palavras, eu estou intencionalmente vendendo menos pelo e-commerce porque dá prejuízo e eu não consigo me manter. Lércio, mas não deu certo, porque eles tiveram um prejuízo maior. Então, é a loja física que deu prejuízo? Não é, não. O EBITDA ajustado, que palavrão é esse? Vamos lá. Um indicador que reflete a porcentagem de lucro de uma empresa a partir das operações, tirando juros, depreciação e amortização. O que significa isso? Margem líquida e margem EBITDA. Então imagina que uma empresa sua ou essas, qualquer uma, você compra, vende, presta serviço e sobra um lucro. Ou seja, a operação, comprar, vender, trabalhar, deu um lucro. Mas, fora o trabalhar, você tem outras despesas. Quais são? Amortização, quando tem muito imóvel lá, e juros. Vamos chamar os juros, a despesa bancária. A despesa bancária ela não está tão ligada à sua operação. Esse caso, por exemplo, a Casa Bahia é muito alavancada, ela tem uma despesa com o banco, ela tem uma dívida, vamos chamar assim, em banco muito alta. Então ela tem que pagar juro por mês muito alto, independente do negócio. Se ela faturou ou não faturou, se ela faturou com lucro, faturou com menos. Exemplo, ela comprou uma geladeira por 1.000 e vendeu por 1.100. Ela tem juros a pagar, independente disso. Se ela vender essa geladeira de 1.000 por 2.000, de 1.000 por quinhentão, o juro que ela tem para pagar é por conta dos empréstimos em banco e não pela operação. Quando você vê juros, quando você vê resultado antes do EBITDA, é isso. Então, tirando o juro. Por que eu estou falando essa coisa mais técnica, tá? Fica comigo até o final que isso vai ficar bem claro. A Bahia teve um prejuízo de 400 milhões, mas o o EBITDA ajustado atingiu 570 milhões, cresceu 47%. As despesas financeiras foram impactadas pela alta da Selic. Ah, então a Selic afetou lá. Eu falava isso lá nos vídeos anteriores. A taxa Selic não vai fazer o consumidor comprar menos. Vai atingir quem estava endividada. Pois está aí o balanço do primeiro trimestre para provar isso. Como? Aumentou 10% a venda. Você acha que a Casa Bahia não aumentou o juro na venda a prazo? Os bancos não colocaram o seu financeiro? Colocaram. O consumidor foi lá e comprou 10% a mais do mesmo jeito. O problema é, quem estava endividado tem um baita de um valor de juros, de despesa financeira, e é sócio do banco. E aí ele tem uma dificuldade muito grande para poder honrar isso, tá? O resultado líquido financeiro, então eu não concordo com essa história de que a despesa financeira foi impactada na taxa Selic. Certo, aí está correto. A taxa Selic vai diminuir a venda para o consumidor. Não, na prática não funcionou assim. Mas para a empresa alavancada, funciona. O resultado financeiro da Casas Bahia no primeiro trimestre, líquido, foi de 922 milhões negativos. Ele dobrou em relação ao ano passado. Vou traduzir isso para você também, tá? Então, deixa eu olhar aqui a colinha, eles tiveram 400 de prejuízo. Só de despesa financeira foram 900. Então, se a empresa só trabalhasse com dinheiro que é dela, não tivesse usado tanto dinheiro bancário, ela tinha tido 500 milhões de lucro. A operação comprar geladeira e vender para Casa Bahia dá lucro. O problema foram as ações do passado. Quem vendeu essa carteira tomou essa decisão errada e comprometeu todo o trabalho agora de fazer essa tarefa de volta. Veja que ali está resultado líquido 900 milhões, tá? É porque ela recebe juro, tem cliente que paga atrasado, ela recebe juro. E ela
paga juro. E ainda faltou 900. Ou seja, dos 400 milhões de prejuízo, 900 foi só com juro. Quanto mais alta a Selic, pior fica a situação. Não foi só ela não, tá? A Magalu lucrou 54% a menos, diminuiu aqui pela metade o lucro, foram 12 milhões de lucro. Lércio, mas deu lucro. Segundo a varejista, está diretamente relacionado ao aumento da despesa financeira. Também é uma empresa muito alavancada, ou seja, o sócio banco está levando uma parte tremenda do lucro. Na Bahia levou mais do que o lucro, na verdade. E isso, segundo a Magalu, pressionou o desempenho das categorias de maior valor, como eletrodoméstico e eletrônico. Laércio, particularmente, não concorda com isso. Por quê? Porque o faturamento aumentou 0,2. Praticamente a Luiza não aumentou o faturamento, mas ele não caiu. Se você aumentou a taxa de juro para vender eletrodoméstico, cobrou mais caro do cliente e ele não comprou menos, não foi ele que afetou. O que afetou foi o teu resultado. Lucro operacional, mesma história, antes do EBITDA que eu falei lá atrás. Cresceu 10%. A Magalu aumentou o lucro dela. Foi 700 milhões. O problema é a hora que você tira os juros. Aí a coisa despenca, tá? Aqui tem o valor do faturamento anual, a margem EBITDA. Então, vamos colocar lá, o lucro operacional, o comprar e vender geladeira para a Magazine Luiza deu um lucro de uma forma muito grotesca, eu estou falando isso, tá? Mas o comprar e vender, a operação da Magalu deu 700 milhões. Tira juros, tira depreciação, sobrou quanto? 12. É isso mesmo. E o resto foi para o sócio banco, a maior parte. Tem depreciação, mas pensa alguém que está ganhando dinheiro lá, não são os donos. É esse terceiro. Por quê? Porque vendeu a carteira. E aí volta o terceiro assunto aqui, tá? Então, o primeiro deu conta da Cielo dizendo que a loja física cresceu e muito mais do que o e-commerce. A Bahia mostrando que também cresceu um monte lá intencionalmente. E agora a Magalu, a rainha, que nos apresentou o e-commerce lá atrás, tá? As vendas totais no trimestre somaram 16 bilhões, alta de 0,2, sustentado por crescimento de 6% nas lojas físicas, queda de 2% no e-commerce. Estamos falando em dois dos maiores e-commerces do Brasil, com diminuição da venda pelo e-commerce. E isso, segundo eles completam aqui, que houve um ganho de participação no mercado físico. Sim, você lojista falando assim, Lércio, minha venda não está legal. Então, o Magalu, a grandalhona, está indo para cima de você. Ela quer vender aí no teu bairro. E está conseguindo. Teve participação do mercado. Ou seja, aquela história de que o e-commerce vai dominar tudo, tem coisa da China vindo, e aí é uma outra situação, uma briga de preço muito complicada, mas muito mesmo. Vou falar novamente disso nos próximos. Mas, de forma geral, no nosso varejo, olhar para o e-commerce e falar é a salvação, cuidado. Essa daí não me parece algo assim, não, tá? Era para ser uma boa notícia, mas eu vejo com olhos mais ou menos assim. O governo mudou a regra de renda e diminuiu o tempo de permanência no Bolsa Família. Afinal, o que acontece? Nós estamos com um problema de emprego terrível no Brasil. Você não consegue contratar mais ninguém. Tem vídeos circulando aí de gente com idade já, 20 e tantos anos, vai procurar emprego, vai com os pais para fazer entrevista, trabalha poucas horas e pede as contas porque não aguenta ficar longe do celular. A verdade é que minha geração, a mesma faixa etária, criou uma geração bem complicada. E agora nós vamos pagar o preço disso. E existe uma galera, mas uma galera enorme encostado nos bolsas. E a gente sabe que isso faz com que falta gente para trabalhar em todos os ramos, todos, absolutamente. Quando você vê alguém na esquina pedindo ajuda, já não dá realmente mais para a gente ajudar, a não ser que haja algo físico, uma idade muito avançada, algo que você fala, a pessoa está numa situação complicada, mas uma pessoa no semáforo de meia idade dizendo que precisa de ajuda, é só ela falar, quero trabalhar, que 30 aparecem oferecendo emprego. Essa é a nossa realidade. Pode não ser no Brasil inteiro? Olha, na grande maioria é. E daí o governo vem e fala, peraí, vou começar a mexer na regra. Como assim? E ficou muito quietinho. Interessante que apesar da matéria ser do dia 15 de maio, eu não vi divulgação disso, tá? Não está fazendo a propaganda para tirar votos. Apesar de que é uma coisa econômica e saiu na CNN na sessão política. Engraçado como a coisa se entrega. O governo mudou a regra da renda e diminuiu o tempo de permanência no Bolsa Família.
Como é assim? Não sei se você, de forma errada, como eu também, entende que o cara recebe Bolsa Família e quando ele arruma emprego de carteira assinada, ele para de receber. Não é assim não, tá? Se ele tiver uma renda muito baixa, mesmo de carteira assinada, ele continua recebendo por até 2 anos. Um período que tem ali para tentar ajudar a ele a sair do sufoco de forma geral, se ele não tiver uma renda mínima. Então, ele não basta arrumar um emprego, se esse emprego, mesmo carteira assinada, ele tem uma renda baixa, ele continua por 2 anos. Qual é a regra? A regra é que, ao invés de 2 anos, caiu para um ano. Então, se ele arrumou um emprego que melhorou a renda dele, tirou ele de uma situação muito complicada, depois de um ano ele vai parar de receber o Bolsa Família. Mas não é tanta gente. 3 milhões de famílias receberam só em abril, nessa modalidade. É muita gente, sim. Para quem tem 100 milhões trabalhando, 3% está só nessa modalidade em que está empregado, está trabalhando e está dentro dos 2 anos, de 1 a 2 anos, tá? E aí o governo tirou. Por que eu coloco como uma notícia não tão boa? Significa que, se ele tiver uma carteira assinada, ele para de receber o Bolsa. Se a renda dele subir muito, ele para de receber o Bolsa. Na prática, na prática, a pessoa pede demissão, sai do emprego e fica no Bolsa. Não é interessante ele melhorar a renda dele. Nós estamos dando um tiro no pé atrás do outro. Meu Brasil, vamos lá. E o Brasil chegou em mais um recorde. Qual? 70 milhões de consumidores com conta atrasada no Serasa, SPC e Confederação Nacional de Diretores Lojistas. Aquela notícia de que o Brasil está mais endividado, aquilo é coisa da Confederação Nacional do Comércio distorcida. Tem dívida de cartão, toda vez eu tenho que falar nisso. Aqui não. Aqui nós estamos falando em inadimplência, é conta negativada. E aumentou de abril do ano passado para cá 4,5%, quase 5% de pessoas a mais do que havia um ano, hoje está com o nome sujo. Em todos os 26 estados isso aconteceu, variação anual maior do que do mês passado. É muito ruim, porque nós sabemos que isso tem limite. A hora que todo brasileiro tiver com o nome sujo, não tem quem vende a prazo. Ou seja, crise. Em algum momento vem. Até onde o governo vai poder sustentar o comércio, o varejo, botando dinheiro. E uma historinha inspiradora que merece a nossa reflexão. Recebi de um dos amigos que vem acompanhando o vídeo. Gente, me manda a matéria, todo mundo. Se tiver repetida, não tem problema, ajuda bastante. O link para essa matéria no Instagram tá aqui nas descrições do YouTube, do Instagram e todos os canais. Que fala da Lego. E por que uma inspiradora, mas que bate muito com as outras informações que nós olhamos, tá? Lá no passado, a Lego chegou a ter uma dívida de 800 milhões de dólares. Sim, a fábrica de brinquedinho. Ele tinha um prejuízo, chegou a ter um prejuízo de 1 milhão de dólares por dia. Imagina você pegar uma empresa com 800 milhões de dólares de prejuízo e 1 milhão por dia. O que tinha acontecido com ela? De uma forma bem resumida, nos anos 90 eles estavam arrasando, lendo o que alguém preparou aqui, tá? Estava arrasando, a Lego não errava, todo mundo gostava das pecinhas e dar lucro, segundo a matéria. Então a Lego fez o que a maioria das grandes marcas faz quando estão ganhando. Ficou convencido e começou a fazer de tudo. Como assim? Produto, distração, tinha programa de TV, tinha relógio da Lego, tinha roupa, parque temático, saiu do escopo, saiu daquilo que tinha. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós, no mercado moveleiros, temos muito isso. A gente não consegue competir num ramo de produto, está dando dificuldade, eu vou produzir outro. Se no que você é especialista você não consegue competir tão bem, por que você ir para outro? Talvez o teu ramo de produto tenha um problema, isso é real. Mas observa bem isso, tá? Eu vou montar outro negócio. Eu tenho indústria, eu vou para loja. Eu tenho loja, eu vou para indústria. Eu estou fazendo móveis, eu vou fazer outro tipo de produto. Cuidado. Vou abrir um monte de indústria. Esse é um ponto onde dá para crescer, mas é muita fragilidade, pega muita empresa pelo contrapé, e aí você tem um baita problema. Foi o que aconteceu com a Lego. Aí depois que ela abriu o leque para um monte de coisa, só dava lucro, abriu o leque para um monte de coisa, algo deu errado. A venda do produto brinquedo já não vendia mais.
Então, a galinha dos ovos de ouro estava caindo. Lá em 2003, a Lego já estava com uns 800 milhões de prejuízo, o faturamento caindo. Depois disso, trocou o CEO, trocou direção, trouxe alguém que nem de brinquedo era. Cresceu, voltou a ter o crescimento de faturamento. Lércio, e segundo a matéria, qual foi a pergunta? Ele não se importava com as aparências, fez uma pergunta brutal. E se o problema não for o mercado? E se o problema for a Lego? Simplesmente ele olhou para dentro da empresa e falou: será que a culpa é do meu concorrente, do meu cliente, do meu fornecedor? Ou o problema sou eu dentro da empresa? Sim, cortou linha de produto, 30% de produtos ele tirou de linha. Aqui está, demitiu mil pessoas. Não é pela maldade, tá? Demitiu porque havia um monte de produto sendo produzido que não dava lucro, não dava resultado. Ele inverteu isso. Aí ele foi perceber que o principal negócio dele era brinquedo e que ele podia se aliar a empresas de filme, a marcas e criar lá o da Star Wars, de outros mais. Ou seja, o melhor negócio dele era brinquedo, como ele podia melhorar ainda mais brinquedo? Final da história, em 2015, a Lego passou o faturamento da Mattel. Devagarzinho, devagarzinho. Levaram 12 anos. Torço para aquelas empresas que em algum momento perderam a linha, que elas consigam também reverter e acontecer, igual aconteceu com a Lego, voltar a focar naquilo que ela é melhor. Estamos no momento ainda vendendo, muito competitivo, empresas com resultado piorando, vocês virem as duas grandalhonas aumentando o prejuízo, diminuindo o lucro, de forma geral aconteceu isso com todo mundo. Opa, mas teve aumento de faturamento, todo mundo cresceu o faturamento, mas o lucro atarrachou mais ainda. E isso, com o juro alto, é um momento ruim. Dá medo do futuro? Dá. Tem coisa boa vindo? Dólar caindo, isso diminui a inflação. O mercado lá fora, o mundo, está tudo globalizado. Nós não sabemos o que vai sobrar para nós, pequenos Brasil, nessa história. Mas vamos torcer, fé em Deus que dê tudo certo. E que a gente continue com essas empresas, com esses negócios, com os profissionais, conseguindo chegar nos seus resultados. Torço por todos nós. Meu muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.